Olá pessoal, estamos de volta agora com o capítulo 5 e nesse capítulo nós vamos falar um pouco da pedagogia dentro de outros ambientes, de outros espaços, não somente lá no espaço escolar, mas dentro de outros espaços, como as empresas, como os hospitais, meios de comunicação, museus. Então, em tudo isso está o pedagogo, está a pedagogia, certo? Então, vamos lá e, primeiramente, vamos falar dessa pedagogia hospitalar. Então, como é que o pedagogo hospitalar, o pedagogo vai chegar ao ambiente hospitalar? Nos hospitais, há crianças e adolescentes internados que muitas vezes perdem um ano letivo por permanecerem hospitalizados. O pedagogo neste espaço tem papel fundamental dentro da educação, pois tem como finalidade acompanhar a criança ou adolescente no período de ausência escolar. Então, este novo espaço de educação nos hospitais é desenvolvido pela necessidade de atender crianças afastadas da escola e também é um espaço de ajuda nos transtornos emocionais causados pela internação, como a raiva, insegurança, incapacidades e frustrações que podem prejudicar a recuperação do paciente. Então, olha só, a importância desse pedagogo. Claro, a nossa essência nós somos formados para trabalhar diretamente com quem? Com as crianças. Essa criança, ela já está lá fragilizada, quem está cuidando dela também muitas vezes já está fragilizada, muitas vezes as pessoas que estão ali no dia a dia com ela não sabem lidar, lidar com essas crianças, sabem lidar com a doença física, mas muitas vezes não sabem lidar com a parte emocional, muitas vezes não possuem esses métodos, essas estratégias que o pedagogo tem para poder fazer com que a criança volte a ser criança, mesmo estando fragilizada, E foi colocado para nós os exemplos de perder o ano letivo por não fazer as atividades. Então, o pedagogo tem métodos, estratégias para fazer com que a criança não faça tudo, não que ela vai fazer tudo, mas que ela seja reanimada dentro da possibilidade a qual ela se encontra para poder instigar e fazer com que ela faça algo para não perder o ano letivo. Então, é lá dentro do hospital, por meio de uma brinquedoteca, por meio de um espaço reservado para a reanimação dessa criança, o brincar é importante. Mesmo lá dentro desse hospital, o brincar é importante. É preciso que haja um espaço infantil para que essa criança possa vivenciar. Imagine só uma criança que precisa passar um mês ou mais dentro de um hospital e passando por um processo de recuperação e que ela pode muitas vezes andar, que ela pode se arrastar, que ela pode fazer tudo isso, mas não tem um espaço, mas não é possível fazer porque não tem um espaço ou porque não tem os meios, nem humano e nem os objetos para que aconteça isso. Então fica difícil. Então o pedagogo ele precisa também estar nesses espaços. Por isso que a pedagogia ela é por si só hospitalar ou qualquer outro tipo de pedagogia, ela é um ato de amor, Então é preciso que haja essa biblioteca. Olha só, aqui nós temos a imagem dessa biblioteca hospitalar. Essas crianças estão fragilizadas, mas elas precisam ser crianças, elas precisam do brincar, que faz parte da essência dessa criança. No entanto, o pedagogo hospitalar nem sempre pode se ocupar diretamente do apoio emocional a pais e familiares dos enfermos, papel desempenhado mais propriamente por um assistente social. Mas todo o conjunto de atividades pedagógicas realizadas com as crianças e jovens hospitalizados, indiretamente melhora o estado emocional não só de quem está internado, como também de seus familiares. E sem contar que ainda pode trazer benefícios emocionais para os trabalhadores ali daquele ambiente, os enfermeiros, médicos, Nós não vamos estar lá para atrapalhar, nós vamos estar para agregar. E quando perceber que está atrapalhando, troca, saia, Mas eu sei que nós vamos estar lá para agregar. Então, e dentro disso, desse espaço, é onde vai acontecer a parte lúdica, a parte do brincar, a parte do fazer criança ser criança, A hospitalização é uma experiência que pode se tornar traumática na vida do ser humano.
Então é preciso que haja esse momento lúdico, é preciso que haja esse momento do brincar. Esse fato se torna mais preocupante quando os internados são crianças. Tudo se torna mais intenso, ela fica bastante fragilizada e não tem a vivência e conhecimento para lidar com esta fase da vida, podendo acarretar diversos prejuízos decorrentes da doença e do seu processo de internação. Então é preciso que haja esse momento, porque o lúdico é essencial para o desenvolvimento cognitivo. Expressão essa que está diretamente relacionada com o processo de aquisição de conhecimento, que envolve diversos fatores como o pensamento, a linguagem, a percepção e entre outros, que fazem parte do desenvolvimento intelectual de cada pessoa. A parte lúdica, a gente coloca aí, enfatiza bem para a criança, porém ela pode ir além. Nós podemos estar num ambiente hospitalar e trabalhar com o jovem, com o adulto, com o idoso, porque todos nós precisamos desse momento de ser criança, desse momento do brincar, desse momento da dinâmica da vida, da dinâmica daquele ambiente também. Então, a ludicidade ela é importante em qualquer ambiente, ok? E ela pode ser vista como uma necessidade da vida humana, independente da idade. Olha só, acabei de colocar isso e aqui ainda vem reforçar para nós. Porém, na infância, esse processo é mais evidente e muito mais pertinente. O processo lúdico é usado em vários hospitais como forma de integrar a criança ao ambiente hospitalar, de maneira que não afete diretamente seu cotidiano, pois por meio do brincar, a criança interage com o meio em que está inserida de forma espontânea e mais expressivamente, sem perder a sua essência de criança. Criança tem que ser criança, né? Então, outro ponto importante dentro dessa pedagogia é a pedagogia empresarial. Repito mais uma vez, nós somos organizadores, nós somos formadores. Então, dentro da empresa precisa de organização, precisa de formação, precisa de pessoas que sabem e que devem saber lidar com o outro, que devem trazer essa parte, formar melhor essa parte de relações interpessoais, relação humana. Então, por que não a pedagogia empresarial? O pedagogo que atua no meio empresarial precisa ter algumas competências para desenvolver com êxito o seu trabalho. Segundo o Ribeiro, é ideal que o pedagogo empresarial tenha habilidades para, por exemplo, em cada área nós somos formados para lidar diretamente com a educação escolar. Então, para cada área que nós formos essas ramificações, hospitalar, empresarial, qualquer uma outra, nós precisamos buscar também aperfeiçoamentos, porque nós precisamos saber onde vamos pisar. Quando nós terminamos nossa formação pedagógica, nós já temos noção de onde nós vamos pisar como educador escolar. Mas na empresa, nos hospitais, nós precisamos também conhecer as normas, tudo isso que rege aquelas instituições para que nós possamos abraçar mesmo aquele ambiente. Então, é preciso ter essas habilidades, trabalhar em equipe, dirigir um grupo de trabalho e conduzir reuniões, enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais. Além de ter habilidades para exercer essas funções, o pedagogo é atualmente um profissional-chave para a evolução dos funcionários de uma empresa, porque ele vai trabalhar com a formação, né, do indivíduo, com tudo isso que vai agregar àquela empresa. Isso porque as corporações mudaram sua concepção, deixaram de visar exclusivamente o capital financeiro e passaram a considerar o capital humano. Nesse novo panorama, uma das funções primordiais do pedagogo é atuar como um agente de transformação dentro das organizações. Ele será um mediador, atuando entre as demandas exigidas pelas corporações e o desenvolvimento das competências dos profissionais. Isso tudo buscando um clima empresarial humanizado. Olha só, dentro dessa pedagogia empresarial, lá dentro da empresa, uma das funções principais do pedagogo empresarial é conhecer todos os funcionários, para que possa realmente compreender as potencialidades de cada um e buscar desenvolver ao máximo essas potencialidades. Ganha a empresa, ganha a pessoa, o profissional, e ganha também o pedagogo
como um grande acréscimo à sua profissão, à sua função. A função do pedagogo empresarial é desenhar um planejamento e aplicá-lo, visando não só ampliar a gama de conhecimentos dos empregados, como também suas aptidões e qualidades. Então, esse pedagogo ele consegue ser um agente de transformação dentro da empresa quando ele atua para que as equipes desenvolvam o quê? Espírito de liderança, né, que é essa capacidade de assumir posicionamentos importantes, orientação para o cliente, é preciso ter sensibilidade para atender e para entender essa demanda de clientela, orientação para os resultados, porque tem que ter resultados, a empresa ela vive de resultados, né? São metas, são prazos, né? A comunicação clara e objetiva, que é essa habilidade de se expressar assertivamente, é preciso ter uma boa comunicação para com o seu cliente, uma boa comunicação entre todos da empresa, flexibilidade e adaptabilidade também, porque existem mudanças de funcionários, existem mudanças de normas, existem mudanças de regras, criatividade, que é muito importante dentro desse espaço, proatividade, é preciso ter presteza, é preciso executar mesmo as funções, buscar fazer, e a aprendizagem contínua, que é bem importante também dentro desse contexto, porque é preciso buscar o tempo todo se aperfeiçoar, né? Então, essa era a pedagogia empresarial, mas existe também dentro dessa comunicação pedagógica, nós vamos entender aqui que também fazendo essa ligação entre os campos da educação e da comunicação, podemos encontrar pedagogos atuando como formadores de opinião, e isso vai acontecer aonde? Nas redes sociais, né? Em todas essas mídias, é formar opiniões, é o pedagogo na área comunicativa, diretamente nas instâncias midiáticas, assim como podemos encontrar outros educadores exercendo esse papel também em colunas de jornais, impressos e programas de TV. São pedagogos que colocam em evidência temas importantes do universo educacional e contribuem para que educandos e a sociedade civil compreendam um funcionamento dos meios de comunicação, né? Então, nesse capítulo 5, nós vimos aí essas ramificações da pedagogia e é isso. Nós, como pedagogos, nós temos esses campos, nosso campo é vasto. Busquemos nos aperfeiçoar naquilo que mais nos agrada, naquilo que mais nós podemos também doar para o outro, para a comunidade, e aí tudo dará certo, certo? Então nos vemos agora no próximo capítulo, que será o capítulo 6. Até breve, voltaremos já.